Princípios do Sol e da Lua. À medida que desenvolvemos a consciência da nossa própria plenitude, o tipo de astrologia que fazemos deve também desenvolver-se para refletir esta unidade em desenvolvimento. Uma vez que tenhamos obtido a perspectiva da função sexual na nossa cultura, através de nossa própria experiência, então podemos começar a ver os nossos clientes como seres humanos individuais que, mediante as suas autênticas forças, transcendem as limitações de tal função. Enquanto não conseguirmos obter essa perspectiva, haverá muitas situações que não poderemos enfrentar objetivamente e que tentaremos resolver dando conselhos tão condicionados pelos nossos preconceitos culturais e sexuais que serão, no essencial, inúteis ao indivíduo em conflito que procura nossa ajuda. Há também consideráveis preconceitos sexuais em muitas tradições astrológicas, embora não tanto como alguns extremistas gostam de acreditar. Aqueles que dizem que a astrologia é sexista somente porque fala dos princípios arquetípicos macho e fêmea, simplesmente não entenderam a sua própria plenitude potencial. Pode ser, por exemplo, muito desaconselhável usar as rígidas correlações astrológicas do século XIX para o casamento num trabalho astrológico como uma pessoa jovem moderna. Mas seria igualmente desaconselhável utilizar termos e presunções que são relevantes para muita gente jovem de hoje, ao atender uma pessoa mais velha, cujo padrão de vida é muito mais tradicional. As posições do Sol e da Lua no horóscopo de nascimento refletem também a nossa experiência com os pais e da nossa relação com eles. Nessa vida, os pais continuem, por assim dizer, as fontes concretas e aparentes de nossa vida, da nossa identidade e do nosso caráter. Muitos dos velhos livros sobre astrologia dão a impressão de que podemos invariavelmente deduzir com exatidão do horóscopo que tipo de relação temos com os pais e de que modo estes se relacionavam um com o outro. Se divorciaram, se um deles morreu mais cedo. Não tenho acabado, assim, tão fácil a deduzir esses dados específicos como algumas obras poderiam levar a supor. É muitas vezes possível arriscar uma suposição baseada nos dados do horóscopo, que se revelará concreta e correta. Mas mesmo nesses casos, isto nada prova nem proporciona qualquer aprofundamento útil. Trata-se de um simples jogo de hipóteses. Por que deveríamos usar a energia psíquica e perder tempo tão precioso tentando adivinhar uma coisa que muitas vezes podemos descobrir através de uma simples pergunta ao nosso cliente? Creio que as suposições do Sol e da Lua, e especialmente os seus aspectos, simbolizam, regra geral, a experiência interior pessoal com os pais. Aquilo que os pais, como casal, representavam para a pessoa, se lhe pareciam possuir uma relação positiva ou mútua e de que modo a pessoa se sente relacionada com cada um deles. Devemos ter presente que o horóscopo de nascimento mostra fundamentalmente a nossa experiência e não necessariamente os fatos objetivos da situação. Tenho, por exemplo, visto muitos casos em que, embora os pais muitas vezes briguem e eventualmente se divorciem, o horóscopo do filho tem um trino, Sol-Lua,
e mostra uma ausência total das tradicionais indicações de uma vida de família destroçada. Aparentemente, em tais casos, a pessoa não é seriamente afetada pelo conflito entre os pais. Tenho visto outros casos de pessoas com aspecto contendo uma quadratura Sol-Lua e numerosas indicações de um complexo paternal, cujos pais, no entanto, eram bastante felizes e levavam uma harmoniosa vida de casados. Havia mais de 40 anos. Nessas circunstâncias, pode presumir-se que o indivíduo percebeu que os pais representavam maneiras conflituosas de ser e modos de autoexpressão, mostrados muito especificamente pela quadratura Sol-Lua, que lhe gerava certos problemas na sua relação com eles, bem como um conflito profundo entre papéis ativo e passivo, dominante e receptivo. Na imensa maioria dos horóscopos de nascimento, o Sol ou a Lua têm ambos aspectos harmônicos fluentes e também impressionantes e desafiadores com outros planetas. Uma análise apurada desses fatores do horóscopo, combinada com um estudo profundo dos mais ocultos sentimentos da pessoa, revelará geralmente que, embora ela tenha tido ou ainda tenha uma relação harmoniosa com um dos pais a certos níveis, existem outros níveis em que a experiência pode ser de grande frustração ou conflito. Por exemplo, se a lua de uma pessoa faz trino com Mercúrio, mas está em quadratura com Vênus, o indivíduo terá provavelmente boa relação intelectual com a mãe, mas já terá dificuldades nas trocas de sentimentos de amor e na proximidade física. A coisa mais útil que podemos fazer ao analisar psicologicamente a infância de um indivíduo a partir de uma perspectiva astrológica é compreender que a nossa sintonia, o nosso karma e os nossos modelos de autoexpressão provocarão inevitavelmente certas reações nos outros, em particular naqueles com quem vivemos no dia a dia. Os pais não podem, em última análise, ser culpados por nenhum dos nossos problemas, e não há qualquer propósito construtivo em tal projeção das nossas responsabilidades nos outros. Não estou a inferir que não existam relações entre pais e filhos necessitando de um exame atento, e por vezes até de tratamento psicoterapêutico. Pelo contrário, parece que muitas vezes nascemos como o pai ou o filho de uma entidade com quem temos um karma particularmente intenso. Mas se essa própria relação, mais do que a atitude de um indivíduo perante ela, é de fato um problema real, então é invariavelmente necessário olhar não só o horóscopo de nascimento da pessoa, como fazer também uma comparação pormenorizada dos horóscopos das pessoas em questão. Alguns indivíduos têm naturezas, pontos de sintonia tão diferentes que são pura e simplesmente incompatíveis nesse caso. Não há ação sobre a relação que torne essas duas pessoas mais semelhantes. Podem ser capazes de aprender a aceitar-se um ao outro mais completamente e a dar um ao outro o espaço suficiente para a autoexpressão, mas continuarão a não querer-se juntos durante muito tempo. Uma criança vive no campo da energia dos pais. Por outras palavras, a criança vive e respira na atmosfera que os pais criam, através das suas relações um com o outro. Por isso, à medida que uma pessoa cresce e vive cada vez mais independente dos pais, pode descobrir, mediante o aprofundamento da perspectiva,
que a sua verdadeira natureza não é compatível com a atmosfera paterna e materna que continua a trazer consigo sob a forma de modelos de hábitos psicológicos. Se é este o caso, então essa pessoa precisa de descobrir e desenvolver a sua própria atmosfera, um mundo no modo de viver e de se relacionar que o conduza à sua própria natureza total. Muitas vezes o signo na extremidade da quarta casa simboliza o tipo de atmosfera de que um indivíduo precisa, a fim de se sentir bem consigo próprio. Uma comparação de horóscopos, mais do que uma simples análise do horóscopo individual, pode geralmente revelar se uma pessoa se sentirá bem e sadia na atmosfera familiar e se os modelos condicionadores associados a essa atmosfera ajudarão ou inibirão a sua autoexpressão. Os indivíduos podem ter de se debater com esse problema para atingir o tipo de experiência isenta que lhes permita enfrentar objetiva e eficazmente os seus próprios filhos e reconhecer as necessidades de espaço independente que eles sentem. Se esta objetividade não for alcançada, então o indivíduo repetirá a regra geral, inconscientemente, os erros dos pais, como Jung escreve. Abre aspas. A desastrosa repetição do modelo familiar pode ser descrita como pecado original psicológico ou como a maldição dos Atridas que percorre as gerações.